Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e gente, de cara, eu já vou pedir desculpa pra vocês porque eu fiz muitos vídeos falando de coisas de 2024, né gente? Eu prometo que esse aqui é o último, tá bom? Daqui pra frente vamos só falar de coisas de 2025, jogatinas de 2025 e coisas relacionadas a isso, tá bom? Mas eu queria fazer este último videozinho aqui de 2024 porque eu quis dar uma fechada, uma completada aí nesse quadro que eu faço todos os meses, que é o quadro dos jogos mais vendidos a cada mês. Só que o vídeo de hoje, gente, vai ser os jogos mais vendidos no ano de 2024 inteiro. Então o nosso parceiro nesse vídeo, que é a loja Taverna Real, ela cedeu pra gente os dados de quais foram os 10 jogos que eles mais venderam no ano de 2024 inteiro. E eu achei uma lista muito legal e muito interessante. Vocês vão ver que tem algumas coisas meio inesperadas, algumas coisas mais esperadas, mas no geral é uma lista bem legal e bem bacana. E eu vou fazer de um jeito hoje que eu acho que vai ficar mais interativo e mais legal para vocês verem quais foram os jogos que foram mais vendidos, que é, né, mostrar no computador enquanto eu vou falando sobre esses jogos, tá bom? E aí depois vocês me falam nos comentários se vocês gostam dos vídeos nesse esquema, nesse estilo, nesse formato, ou se vocês preferem mais eu falando e aparecendo as imagens, né, interpoladas assim no vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui de uma vez com o 10º lugar e vamos aqui pro computador para mostrar o 10º lugar para vocês, que vocês devem estar vendo, é o Senhor dos Anéis, o jogo de cartas. Eu tô aqui, gente, na página do Board Game Geek, tá, gente? Que é a página que eu costumo gostar mais de usar como referência, então as coisas vão estar em inglês, mas a gente vai conversando e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Aos pouquinhos. Mas o que é o Senhor dos Anéis, o jogo de cartas, que é o que ficou em 10º lugar na lista dos mais vendidos? Basicamente ele é um jogo de Senhor dos Anéis, obviamente, né? Só que ele é um jogo onde você vai viver uma aventura ali no mundo de Senhor dos Anéis. Então é um jogo de cartas que você tem várias aventuras que você pode viver aí com seus coleguinhas que estiveram jogando com você. E na versão revisada, na versão mais recente desse jogo, você pode inclusive viver campanhas, né, ali no universo da Terra-média. O que deixou o jogo mais interessante ainda do que ele já era, né? Porque na primeira versão ele era só, tipo, aventuras únicas, assim, né? Você fazia uma aventura e acabou, uma aventura e acabou. Mas nessa edição revisada, você já consegue fazer uma campanha mais longa, você já consegue, né, desenvolver uma coisa maior. Obviamente, é o estilo de jogo para quem gosta muito de joguinho de cartas, né, gente? O nome do jogo é jogo de cartas de cara por causa disso, mas eu acho que tem que deixar bem claro, né? Porque dentro do mundo dos jogos de tabuleiro existem várias vertentes de jogos diferentes, né? E tem esses jogos de cartas que tem bastante texto, de ação e tal, um pouquinho meio estilo Magic da vida, né? E esse jogo dá pra você ver que é um pouco nesse sentido. Então você vai viver a sua aventura ali no mundo do Senhor dos Anéis, mas é um jogo de cartas, que tem ações, que tem coisas que você vai fazer, estilo Dominion também, né? Estilo outros jogos do mundo de jogos de carta, tá? Eu confesso que nunca joguei, não jogo muitos jogos de IP, então, assim, dificilmente eu pegaria esse pra jogar, mas, né, nunca me oporia se alguém quiser me convidar um dia. Com certeza eu testaria pra ver se é legal o Senhor dos Anéis, o jogo de cartas, em 10º lugar. Vamos agora pro 9º lugar, gente. O 9º lugar é Senhor dos Anéis de novo, gente. O 9º lugar é o Senhor dos Anéis, Batalha pela Terra-média. Então é o Senhor dos Anéis, o duelo, né? O jogo inspirado no Seven Wonders Duel. Esse é um jogo que saiu no ano passado e que fez muito sucesso, por vários motivos, né? Primeiro motivo, porque é inspirado num jogo de muito sucesso, que é o Seven Wonders Duel. Mas, no caso aqui do jogo do Senhor dos Anéis, com essa roupagem de Senhor dos Anéis, teve uma modificação no estilo do jogo que eu acho que deixou ele muito interessante também, né? Porque os autores, que é o Bruno Catali e o Antônio Bauza, eles pegaram o jogo do Seven Wonders Duel e fizeram uma modificação. Porque no Seven Wonders Duel você pode ganhar tanto por pontos, né? Se você jogar ali as 3 eras, acabar e aí você conta pontos e vê quem ganhou. Mas também tem 2 maneiras de vencer, que é a vitória científica e a vitória militar. E aí eles pegaram esse conceito do Seven Wonders Duel e importaram aqui, só que eles eliminaram a vitória por pontos. Então esse é um tipo de jogo que só existe vitórias imediatas, e são 3 tipos diferentes de vitória. Então ele conseguiu incorporar não só a temática do jogo, mas incorporar a tensão da batalha, a tensão ali da questão do Senhor dos Anéis, de você tentar, por exemplo,
fazer um controle de área e controlar toda essa região do mapa, ou de você conseguir levar o anel para você poder jogar na montanha lá do fogo, ou ser capturado, né? Porque se for capturado você também perde. Então ele conseguiu incorporar coisas que geram muita tensão nesse jogo, onde você precisa estar sempre prestando atenção no que o seu adversário está fazendo, para que você não perca de repente sem perceber, né? Muito interessante, foi uma sacada muito boa que eles tiveram. Obviamente, a arte do Vincent Dutrait, ela nunca vai estragar um jogo, ela sempre vai ajudar o jogo a ficar melhor e mais bonito, e é a questão desse jogo aqui também. E, né, ele tem um DNA bom, um DNA forte, vem de uma franquia muito boa de jogos, então fez muito sucesso e, conforme esperado, está aqui em 9º lugar na lista dos mais vendidos do ano de 2024. Em 8º lugar está um joguinho que eu gosto bastante, o Sea Salt and Paper. Esse já é um joguinho pequenininho, de cartas, barato, então tem uma certa uma justificativa da gente ver esse tipo de jogo aparecendo nessa lista, mas além de tudo, não é só um jogo que é bom. Peraí que eu esqueci de ligar meu microfone, gente. Não sei se o áudio está muito ruim. Agora que eu lembrei. Deixa eu ver. Alô, alô, testando. Acho que está funcionando. O Sea Salt and Paper, ele é um jogo que ele é um joguinho de cartas, né, de baralho de cartas normal, só que ele é um jogo que tem uma pegada muito legal. E ele é do Bruno Cathala também, gente. O Bruno Cathala, ele é muito sucesso, né? O jogo, ele tem essa arte cheia de animais marinhos feitos de origami, tá vendo? Peixe, o caranguejo e tal, tubarão, nadador. E a ideia do jogo é que você vai ali, né, comprando cartas, seja do descarte ou do monte, colocando cartas na sua mão. E se você fizer pares de algumas cartas que aceitam pares, tipo, por exemplo, o peixe aqui, né? Você vê um par de peixe, você pode descer o par de peixe e ganha um ponto. E quando você desce o par de peixe, você pode comprar mais uma carta. Então, algumas dessas cartas, o barco, olha, elas têm essa possibilidade de você fazer uma ação se você fizer o par delas. Então, toda vez que você faz essas cartas, você faz uma ação. Mas, além disso, existem algumas cartas que elas pontuam, por exemplo, aqui, ó, a conchinha, só de estar na sua mão. Então, você vai juntando conchas e vai aumentando a pontuação que você faz. 2, 4, 6, 8. E só você sabe, no final, quantos pontos ali você tem no total. E quando você tem 7 ou mais pontos acumulados, tanto na mão quanto na mesa, você pode ou simplesmente interromper aquela rodada, e aí todo mundo faz os pontos que tem, ou você pode desafiar os seus coleguinhas falando assim, última chance para eles. E aí quando você vai para a última chance, eles têm que tentar fazer mais pontos que você com um turno só a mais. Se eles conseguirem, você é penalizado, mas se eles não conseguirem, você faz uma pontuação bem maior, porque você ganha um bônus de cor, que a gente chama que é o número de cartas da mesma cor que você tem. Um jogo simples, gostoso de jogar, com uma interação bacana aí no desafio que você vai fazer com seus adversários, se você vai tentar ou não desafiar, se você vai interromper ou não a jogada. Ganha quem faz 40 pontos, então você sempre tem uma estratégia ali, nossa, eu acho que eu estou muito na frente, então eu não vou arriscar, ou eu vou arriscar. Então ele tem todo esse aspecto que deixa um joguinho leve e gostoso de jogar. E aí justifica, obviamente, ele ser bem vendido e aparecer aqui na lista dos mais vendidos. Vamos para o próximo, então. O próximo da lista, em 7º lugar, é um jogo que eu não esperava ver aqui, mas ao mesmo tempo esperava ver aqui, que é o Coup. O Coup, ele apareceu muito, muito, muito nessa lista aqui dos mais vendidos, quando eu fazia a lista com a loja Toca dos Gatos. Depois que eu fui para a Taverna Real, ele sumiu, ele não aparecia muito na lista. Mas agora eu tô vendo que, assim, né, de pouquinho em pouquinho o ano inteiro, ele acabou aparecendo na lista dos mais vendidos, apesar de não aparecer nos mais vendidos a cada mês. E o Coup, gente, ele é um jogo, né, que muita gente já conhece no hobby brasileiro, porque é um jogo que tem um grande apelo aqui no hobby brasileiro de jogos de tabuleiro. Muita gente começa a jogar jogando pelo Coup primeiro. Aliás, conta pra mim aqui nos comentários se vocês começaram a jogar pelo Coup ou não, ou qual jogo que foi o primeiro jogo que vocês jogaram. Porque o primeiro jogo que eu joguei vai aparecer nessa lista daqui a pouco, eu vou lembrar disso quando chegar nele, tá bom? Mas o Coup, ele é um jogo de cartas e de blefe. Porque você sempre vai ter 2 cartas na sua mão, e as cartas sempre têm algumas ações associadas aqui, tá vendo? Ó, o embaixador, você pode trocar 2 cartas, ou você não pode deixar o duque comprar, as pessoas, o duque comprar moeda, eu acho que é isso. Faz tanto tempo que eu não jogo Coup, que eu não lembro direito. Mas a gente tem, por exemplo, a condessa que não pode ser assassinada, o capitão que pode pegar 2 moedas dos outros, tem várias
cartas com poderes diferentes. E a questão é, na sua vez, no seu turno, você declara qual personagem você tem e faz a ação dele. Só que você não precisa mostrar se você tem ou não aquela carta. E aí as pessoas podem acreditar ou não em você, e aí se elas não acreditarem em você, elas vão te desafiar. E aí se você, se for pego na mentira, você acaba perdendo aquela carta, ou se você não for pego na mentira e estiver falando a verdade, a pessoa que te desafiou que perde a carta. E o jogo vai nessa dinâmica até eliminar todo mundo e ficar um jogador só. Ele é um jogo simples, né? Um jogo de entrada, então ele atrai muitas pessoas para o hobby. Ele depende muito de grupo, assim, acho que não é um jogo que eu sou tão fã hoje em dia por esse aspecto de ser muito dependente de grupo, e eu não sou lá o melhor do mundo em jogos de blefe assim também, sabe? Então não é um jogo que me apegou demais, não, nada a ver essa imagem aqui no meio, não é um jogo que me deixou apegado demais, mas eu reconheço a importância que ele tem para o hobby e o tanto que as pessoas gostam dele. Você vê que continua sendo muito vendido, está aqui em 7º na lista dos mais vendidos. Agora vamos pro próximo, e o próximo é o que eu falei que foi o primeiro jogo que eu joguei na minha carreira de jogos de tabuleiro, gente. O famoso Catan, o nosso Catanzinho. Eu não jogo Catan faz um bom tempo, mas mantenho aí meu respeito pelo jogo exatamente por ter sido o primeiro jogo que eu joguei na minha vida de jogos de tabuleiro, gente. E só um parênteses, um detalhe, eu percebi que aqui no canal eu nunca parei para falar muito sobre jogos clássicos ou sobre meus jogos favoritos. Então eu já vou dar aqui um spoiler, mas nesse ano de 2025 eu vou inaugurar 2 quadros novos no canal. Um, onde eu vou explorar um pouco mais os jogos que são meus favoritos, então meus jogos lá do top 10. Vou fazer vídeos dedicados, falar sobre o jogo, falar sobre jogabilidade, quem sabe às vezes até falar sobre estratégias, não sei, vamos ver. E vou fazer um quadro falando sobre jogos clássicos, jogos famosos que todo mundo conhece, explicar um pouco do jogo mesmo, falar um pouco mais. Eu tô sentindo falta de trazer um pouco esses jogos que não são necessariamente os mais novos, os que estão mais recentes. Então vocês me aguardem que o primeiro vídeo que vai sair provavelmente vai ser de Catan, tá bom? Mas é mais pra frente, assim que eu conseguir montar e estruturar o vídeo do jeito que eu quero fazer. Mas, voltando aqui para o Catan, ele é um jogo onde você está construindo uma civilização. Então você vai construir uma aldeia, que pode virar uma vila, as estradas que você vai colocar para tentar conectar essas aldeias e tal. E qual que é a pegada do Catan? Para você conseguir construir essas coisas, né, e pontuar de acordo com as coisas que você consegue construir, você precisa de recursos. E os recursos eles são dados por esses tiles de terreno. Então um terreno aqui ele dá trigo, outro terreno ele dá ovelha, o outro terreno ele dá argila, e os terrenos que produzem a cada turno são dados pela rolagem de dados. Então alguém vai jogar os dados, o número que sair, aqueles terrenos vão produzindo. E aí você vai tendo matéria-prima na sua mão, e você pode sempre negociar e trocar matérias-primas com outros jogadores. Então ele é um jogo estratégico, interativo, né, porque você tem essa questão da negociação e da troca ali das matérias-primas. E é um jogo direto, porque quem faz 10 pontos primeiro, o jogo acaba e a pessoa ganha. Então, ele é um jogo que não tem muita contagem de ponto, ele é super direto, quando chegou no fim, chegou no fim. E aí isso fez com que o jogo fosse um sucesso absoluto no mundo inteiro, né, gente? Assim, o Catan, ele talvez seja o jogo que mais atraiu pessoas para o hobby de jogo de tabuleiro, famosíssimo, então eu fico feliz de ver ele aparecendo aqui na lista dos mais vendidos. Quer dizer que ainda temos muitas novas gerações chegando, jogando Catan e aprendendo sobre esse maravilhoso universo de jogo de tabuleiro através do Catan. Vamos lá, o 5º lugar na lista, aí já não é um jogo antigo não, gente, é o Wingspan, que é um jogo novo que foi lançado aí na linha do Wingspan, né, no universo expandido do Wingspan, porque agora no universo expandido do Wingspan, que além do Wingspan a gente vai ter o Finspan. E para quem não conhece, né, o Wingspan ele é um jogo baseado em pássaros, onde você está ali fazendo uma observação de pássaros e tal. E aí foi lançado o Wormspan, né, dentro dessa linha do Wingspan, mas ele é um jogo baseado em dragões, que alterou um pouco a jogabilidade e tal, tem uma estrutura parecida, mas é um jogo diferente. E o Finspan, que é o novo anunciado esse ano, ele é baseado em peixes. Então ele vai continuar aqui o legado dos spans com peixes. Mas o jogo que ficou em 5º lugar dos mais vendidos foi o Wormspan, que é esse aqui que eu estou mostrando agora, que é um joguinho de dragões. E ele tem, de cara, uma estrutura um pouco parecida com o próprio Wingspan, que são esses 3 caminhos aqui, né? No Wingspan, esses 3 caminhos, eles são terrenos, onde você pode colocar os seus pássaros. Aqui no Wingspan, eles são cavernas, onde você pode entrar para poder explorar, né, e achar e identificar dragões. Então tá vendo que você tem
Uma caverna de um tipo, outra caverna de outro tipo. E, obviamente, assim como no Wingspan, você vai colocando, posicionando as suas cartas de dragão, né, nessas cavernas. E isso vai permitir com que você tenha também poderes de ativação à medida que você vai usando esses espaços. Ele manteve aqui a mecânica do ovinho, que é a mecânica lá de você botar ovo, que já tem no Wingspan também. Mas eu confesso que eu não joguei o Wingspan ainda. Eu não sei os detalhes. Eu não sei quais são as regras muito diferentes que tem no Wingspan, ou aonde ele altera ou não. Eu só sei que quem jogou falou que ele tem um aspecto mais estratégico, sabe? Que ele é como se fosse um passo a mais do que o Wingspan na questão de estratégia e tal. O que me faz interessar. Apesar de eu não ter me interessado, porque eu não gosto muito desse negócio de pegar um jogo, faz uma versão nova e faz uma roupagem nova e tal. Eu costumo ser puritano. Eu gosto do jogo original do jeito que ele é. Mas, de novo, não me oporia a jogar o Wingspan, né? Não é um jogo que eu estou buscando para minha coleção, mas não me oporia a jogar, principalmente para conhecer e saber as diferenças do Wingspan. Em quarto lugar, tá aí um jogo que eu já falei aqui várias vezes, mas quem quiser me convidar para chamar, eu vou fácil, que é o Wonderlands War. O Wonderlands War, ele é um jogo grande, né, pesado, de guerra, de controle de área, mas baseado no mundo de Alice no País das Maravilhas, o que é uma mescla muito curiosa, muito interessante, né? Você vê aqui um jogo de miniaturas, porque igual eu falei, ele é um jogo que você está buscando ali um controle de área, tem combates, tem batalhas entre os personagens, mas, né, nesta linda roupagem aqui da Alice no País das Maravilhas. Não tão bonita, né? Meio macabra, né? Mas Alice no País das Maravilhas é um negócio meio macabro mesmo, então acho que combina muito com a arte. Quero muito jogar esse jogo. Tenho muita vontade de conhecer, tenho muita vontade de participar de uma jogatina dele para ver como é que é. Acho que deve ser legal. Não sou extremamente muito hábil em jogos de guerra, mas esse, talvez pela temática um pouco diferente, né, diferenciada, meio maluca, eu fiquei um pouco atraído de querer jogar ele, sabe? Quebrando a minha prerrogativa de não gostar muito de jogos de IP. Mas esse aqui é meio específico, né? Ele foi feito para ser um jogo baseado nesse IP. Acho que eu gosto mais quando é nesse esquema, sabe? Não sei se vocês conseguem entender a diferença. Mas então é esse o quarto lugar, Wonderlanders War. Vamos para o terceiro lugar, gente. Agora vamos para o pódio aqui. Vamos para a medalha de bronze dos mais vendidos do ano passado. Em terceiro lugar, voltamos para um jogo de cartas onde você joga campanhas e aventuras. Mas agora não é inspirado no Senhor dos Anéis, é inspirado no mundo do Cthulhu. Esse jogo é o Arkham Horror The Card Game. Ele tem, obviamente, um princípio um pouco parecido do que eu estava falando ali do Senhor dos Anéis, né? Ele é um jogo de cartas onde você vai viver aventuras. Então ele tem cenários diferentes que você vai poder montar aqui no universo dos mitos, né? Das criaturas místicas do Deus Polvo que querem destruir o mundo. E aí você tem várias cartas com poderes, com personagens diferentes, com ações diferentes, e você também vai montando aqui os cenários e um mapa da onde você vai investigar para você poder tentar impedir que esses monstros místicos apareçam e destruam o planeta. Então, essa é mais ou menos a ideia do jogo, mas ele é um jogo de muita aventura, ele é um jogo que tem várias campanhas, você tem expansões diferentes, com outras campanhas, com outras coisas que você pode jogar. Então ele é um jogo bem amplo, assim, é o tipo de jogo que quem gosta tem muito material para aproveitar, muito material para jogar. Então isso explica também o sucesso dele, porque que esse jogo se mantém bem procurado, porque ele é um jogo que tem muita expansão, assim, ele tem muitas possibilidades. E quem gosta, obviamente, ama jogar esse tipo de jogo, né? Então faz sentido ele continuar aqui sendo muito bem vendido e muito bem procurado, o Arkham Horror The Card Game. Agora vamos para a medalha de prata, gente. Medalha de prata eu fiquei feliz, que eu gostei. Ó, é o Trio, mais um joguinho de cartas simples, basicão e fácil de jogar e de explicar, mas que merece muito ser bem conhecido, porque é um jogo super divertido e que traz uma jogabilidade muito legal com as pessoas. Ele não é complexo, ele é um jogo simples, né? E basicamente o Trio ele funciona da seguinte maneira. Olha que engraçado, isso aqui é a arte japonesa dele. Para quem não sabe, gente, esse jogo se chamava Nana, tá vendo? Ó, esse aqui é o katakana para Nana, mas basicamente ele chamava Nana no Japão, que significa 7. E aí quando ele foi feito no mundo ocidental, ele virou Trio. Curioso, né? Foi de 7 para Trio. Mas tem uma explicação que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. O Trio, ele é um jogo onde você está buscando fazer trios de cartas. Então cada número de carta tem 3 cópias da mesma.
E essas cartas são embaralhadas, distribuídas entre os jogadores e colocadas na mesa também. E aí você tem que tentar achar esses trios memorizando as posições onde as cartas estão. Porque a cada turno a pessoa pode pedir para um outro jogador mostrar a maior ou a menor carta dele, ou olhar alguma carta que esteja na mesa. E aí, se você encontrar um par, você busca o trio. Se você encontrar o trio, você fez um ponto, você achou o seu primeiro trio. Só que quando a pessoa não encontra, essas cartas elas já são sabidas e você fica meio que sabendo aonde que estão as coisas. Ah, o João tá com 2. Eu tô com 2 na minha mão, então eu só preciso achar o terceiro 2 para poder achar esse trio. E aí você vai nessa pegada até alguém conseguir achar os 3 trios. É um jogo simples, um jogo que eu subestimei antes de jogar, mas depois que eu coloquei na mesa, meus amigos adoraram, a gente jogou demais e segue jogando muito e segue gostando muito do trio. E o topo, o primeiro lugar, o jogo mais vendido na Taverna Real, faz sentido, gente, porque ele apareceu muito na lista dos mais vendidos da Taverna Real, que é o Corrosion. Esse jogo pouco conhecido, pouco falado, que quase ninguém comenta, que quase ninguém faz vídeo, foi o jogo mais vendido no ano inteiro na Taverna Real, o que é muito curioso, né? A Taverna Real fez promoções muito boas, esse jogo estava sendo vendido tipo a R$100, sabe? E ele é um jogo que tem um aspecto interessante, porque o Corrosion, ele é um jogo onde você ali é um engenheiro que está construindo máquinas para uma fábrica, né? Só que essas máquinas que você constrói, elas estão num ambiente ali com muito vapor, um ambiente de indústria, então elas vão corroendo, elas vão degradando, elas vão sendo destruídas. Então você tem um aspecto temporal no planejamento que você vai fazendo para que você continue mantendo ali a fábrica e as máquinas funcionando, mesmo com as máquinas que vão estragando. É um conceito que eu achei muito interessante. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco curioso de conhecer mais desse jogo, exatamente por essa pegada, assim, né? De como é que você manipula essa questão temporal a seu favor, sabe? Para você manter ali as máquinas funcionando, mesmo à medida que elas forem degradando e forem estragando. Então, é um jogo que, assim, eu não tenho ele, mas talvez eu devesse ter comprado, aproveitado a promoção da Taverna Real. Quem sabe eu compre ainda, né? Talvez se eles tiverem ainda, nem chequei se eles ainda têm estoque desse jogo, mas talvez eu compre, porque realmente a mecânica me interessou. A temática e as mecânicas dele me interessam. E um dia eu queria conhecer e jogar o Corrosion para saber um pouquinho melhor sobre ele. Mas, de qualquer maneira, ele aqui foi o campeão do ano de 2024. O jogo mais vendido lá na Taverna Real, o Corrosion. E é isso aí, gente. Foi um ano muito legal de jogos, né? Você viu que apareceram jogos pequenos, jogos grandes, jogos de guerra, jogos de cartas, jogos de tipo Euro. Acho que tem uma variedade enorme de jogos aí e chega cada vez mais jogo aqui no mundo, no Brasil também, né, gente? Eu acho que a gente está bem servido, assim, de opções, de possibilidades. Já tem muitas coisas aqui no hobby, então acho que está sendo um momento muito bom que a gente está vivendo. E para quem está entrando agora no hobby, gente, aproveitem bastante, aproveitem essa disponibilidade de jogos. Comprem com moderação, comprem sempre dentro dali do que você quer, do que você precisa, do que você espera, mas joguem muito, joguem dos amigos, joguem em convenções, joguem em cafés, tá bom, gente? E vamos manter esse nosso hobby sempre funcionando e trazendo muita alegria para nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo.